Giovana, seja muito bem-vinda, muito feliz de ter aqui. Que se você tem dúvida que vai ser uma hora muito agradável, com muito aprendizado, muito conhecimento. É uma área que você vem atuando há bastante tempo. Então, seja bem-vinda. Como é que você está? Tranquilo? Tudo bem? Agradecer, né? Uma honra poder participar, né? Um colega tão querido da Univale. Espero poder contribuir com as pessoas aí com você, tá bom, querido? Ai, que maravilha. Tenho certeza absoluta para contribuir muito, muito. Tem muitas pessoas muito curiosas. Já recebi algumas mensagens anteriormente já perguntando, cara, hoje mesmo da Giovana, falar de observatório, que querem montar observatório, querem entender um pouco mais de observatório. Quem não conhece a Giovana ela é doutoranda em performances culturais pela Universidade Federal de Goiás. Ela é mestra, né, em turismo e hotelaria pela Univale. E agora eu vou ler com bastante calma, que tem algumas especializações, sabe? Algumas só, né? Ela é especialista em administração do setor público, especialista em administração e marketing de serviços e social. Ela possui MBA em gestão de projetos pela FENAV, MBA executivo e coach. Ela é especialista em gestão do turismo e hotelaria. Por que eu faço questão, gente, de fato, de falar com nossos colegas e ler um pouquinho os currículos dele? Não é questão de envaidecimento, é questão de quem passou numa luta para chegar até aqui. Às vezes as pessoas querem demais ter o sucesso, mas não querem lutar para ter o sucesso. É muito fácil né, estar lá porque não, mas ninguém entende o caminhar. Então hoje a intenção nossa muito é mostrar esse caminhar também, que nós, nossos profissionais, que eles vêm galgando né, ao longo da sua trajetória acadêmica, ao longo da sua trajetória profissional. E hoje ela é coordenadora do Observatório de Turismo do Estado de Goiás, é professora universitária também nas áreas de turismo, eventos e pesquisa de mercado. Então, seja muito bem-vinda novamente. Eu queria que, antes de você, que a gente está nos assuntos do observatório, né, esses conhecimentos todos, como é que é o observatório, o que, que funciona, contar um pouco da sua história para a gente, Giovana, para a gente conhecer um pouco mais de você, né, essa trajetória sua, tanto profissional como acadêmica, até chegar hoje onde você está relacionado principalmente aos observatórios. Pode ser? Pode contar para a gente isso? Pode. Vou tentar ser breve, né? A minha trajetória profissional com o turismo, ela começou quando eu tinha 30 anos. Até então eu tinha outras atividades, eu dava aula de matemática, eu trabalhei em banco, enfim, são várias outras atividades. E aí eu tinha esse desejo de fazer essa faculdade de turismo. E consegui, né, com muita dificuldade, porque a minha faculdade ela foi privada, eu tive que pagar, uma série de dificuldades para fazer, mas enfim. Eu me dediquei muito para aprender, né, porque era tudo muito novo para mim. Ciências sociais aplicadas, né, exige muito estudo, muita leitura, enfim. E comecei a trabalhar com isso. Bom, o meu sonho era ser professora universitária, e aí eu fui fazendo a especialização, depois o mestrado, e consegui ingressar no ensino superior em 2005, né? Em 2005 eu comecei na Microlins, depois eu fui, entrei na PUC, aí fui fazer Univale em 2007, voltei e fiquei 9 anos na Faculdade de Tecnologia Senac Goiás e outras faculdades aqui do estado, nos cursos de turismo. E aí depois eu recuperei um concurso que eu tinha, porque era de uma instituição financeira, quando era no banco, e aí o Estado anistiou a gente e eu voltei para o Estado. Aí, quando eu voltei para o Estado, eu voltei aqui para Goiás Turismo, que é o órgão, né, máximo do Estado. E o observatório, ele já estava na minha vida desde 2007, 2008, porque em 2008, lá no Senac, o professor Marcos Borges e outros colegas, nós fizemos o projeto do Observatório do Turismo, né, baseado num edital da FAPEG, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa, lançou esse edital, em 2008 e a gente concorreu e conseguiu dinheiro para poder começar essa história toda. Então, esse observatório ele começou lá no Senac, mas ele tinha parceria dos professores do Senac, de profissionais aqui da Goiás Turismo, que na época chamava AGETU, e da Universidade Federal. E aí, foi aí que nasceu. Eu estive nesse primeiro começo, né, os primeiros 2 anos, porque ele começou lá em 2008, participei das pesquisas, assim, no sentido das publicações, fui para os eventos, apresentar os artigos, e aí depois, em 2010, a Goiás Turismo absorveu o observatório aqui dentro do Estado, então ele é um departamento do Estado, e funciona aqui há 10 anos, então é uma história muito longa, inclusive nós estamos fazendo esse ano 10 anos de observatório aqui no Goiás Turismo, então é muito Ah, tempo, né, de luta, né, para poder manter
esse observatório, dar continuidade e principalmente, qualidade das pesquisas. Brevemente, Legal. é isso aí. Ai, que interessante, muito, muito bom. E sempre é importante conhecer a história, porque a trajetória, ela conduz de fato a esses, né? São caminhos que conduzem ao que você tem uma atuação muito mais prática e muito mais profissional também. Claro, sempre a teoria que dá sustentação a essa prática. E, meus amigos, lembrando que vocês podem mandar, tá, e colocar seus comentários, suas perguntas. Se eu não conseguir, infelizmente, hoje, Giovanni, conseguimos responder ou ler tudo que vocês estão colocando aqui, fiquem tranquilos, vocês podem encaminhar, enche a caixa de direct dela, mande muitas perguntas para ela que ela responde com todo prazer, sempre foi muito solícita, né? Mande para nós também e fique sempre à vontade, tá? Lembre que aqui a casa é nossa de fato. Então, Giovana, vamos pensar, a gente fala em observatório de turismo, né? Observatórios que é necessário, que é importante, mas o que é um observatório de turismo? O que é de fato? Qual a função do observatório de turismo? O que é ele? Então, é uma ferramenta, uma rede, né, para gestão, planejamento e monitoramento dos fenômenos do turismo, né, por meio dos dados que a gente vai buscando. É isso, basicamente. Ah, O e Observatório de quando, Goiás, ele começou, num primeiro momento, apenas absorvendo dados secundários, né? Ele não tinha, no primeiro momento, as pesquisas primárias. Depois ele foi construindo isso ao longo do tempo. Quando eu cheguei aqui, efetivamente, depois de sair do Senac, eu vim para cá, por causa da retomada do concurso, eu cheguei aqui em 2014. Então, existia alguma pesquisa, evidentemente, de campo, né, de dado primário, mas era ínfimo. E aí, quando eu cheguei aqui, existiam algumas coisas muito diferentes do que a gente faz hoje, porque eles contratavam uma empresa de consultoria para fazer a pesquisa. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, uai, mas não entendo. A gente mesmo pode fazer essa pesquisa. Eu já fazia pesquisas para o UFG, já participei de outros projetos, no próprio Senac a gente tinha sempre desenvolvimento de pesquisa, então o campo, para mim, é algo assim fundamental. Eu gosto do dado secundário, ele é necessário, ele é fundamental, mas o campo me fascinou sempre. Então, eu comecei a ir para o campo. Eu mesma, sozinha, voluntários, ex-alunos, enfim, pessoas que queriam compartilhar comigo, porque às vezes eu não conseguia sozinha fazer todas aquelas entrevistas, então eu precisava de gente que fosse comigo. Mas, enfim, eu fui fazendo, fui construindo esses dados, muitas vezes de forma individual. Eu ia lá, fazia 100, 200, 300 entrevistas, e ali eu estava juntando pesquisa. Que o que eu mais fiz aqui foi isso. E aí, 2014, 2015, eu ainda tinha o colega que era o coordenador aqui, que era o gerente, e aí ele saiu. E aí, quando ele saiu, eu assumi aqui a coordenação, em 2016, e daí em diante eu comecei a desenvolver mais pesquisas. Ao longo desses anos, eu vim modificando muitas coisas, né? Ferramentas metodológicas, questionários, formulários, a forma como fazer, treinamento de pesquisadores, o que é uma grande dificuldade que a gente tem. O que é interessante desse observatório é que ele nasceu da necessidade da gestão do governo, né, pela Goiás Turismo, a antiga Getur, quando eles quiseram fazer um plano de turismo para o Estado, eles perceberam que eles não tinham dados. Então, vamos fazer um observatório. E aí se juntaram com o Senac, esse observatório nasceu, e aí começou essa produção. Eu aumentei um pouco a produção, porque assim, eu conto, aliás, com a ajuda das pessoas. Pesquisadores voluntários, amigos, ex-alunos, etc. Então eu fui fazendo, por uma questão minha mesmo, pessoal, né? Eu gosto de trabalhar com pesquisa e me dediquei, assim, ao máximo a isso que eu estou fazendo aqui. Quando eu cheguei aqui, a gente tinha até um observatório grande, de certa forma, porque tinha um gerente, alguns estagiários. Nós não tínhamos, assim, o grupo que eu tenho hoje, né? Então, a gente tinha estagiários, o gerente e 2 ou 3 funcionários, mas que não eram da pesquisa. Então, assim, foi uma evolução. A gente teve momentos de ter 3 pessoas no observatório ao longo desses anos, 5, 4, 3, 2, 1, hoje a gente tem 9. Então, hoje a gente tem uma equipe, né, que pensa pesquisa aqui, que pensa e realiza efetivamente, porque aqui todo mundo faz tudo, né? A gente multidisciplinar, pensa professor, pesquisa e vai é para o campo, multidisciplinar. multidisciplinar. Hoje Uhum. aqui eu tenho uma equipe com 2 estatísticos, um economista, uma geógrafa,
2 turismólogos, uma jornalista. Então, assim, são pessoas jovens, né, na sua maioria, pessoas extremamente interessadas, e a gente foi aprendendo e construindo essa história aqui juntos. O maior sucesso desse observatório é justamente a questão do trabalho de equipe. É um trabalho de equipe, a gente se complementa. Eu gosto muito de trabalhar com outras áreas, né, porque a gente aprende muito. Então, se eu venho ao longo desse tempo construindo esse trabalho aqui com esses meninos que são extremamente interessados, solícitos, comprometidos, né, com esse trabalho aqui. Então, assim, é uma honra para mim poder ter construído esses 6 anos que eu estou aqui à frente da coordenação, esse trabalho. Né? A gente faz, eu não sei se você quer os detalhes das pesquisas, mas a gente tem aí os relatórios técnicos e estatísticos, e a gente trabalha com outros elementos também. Eu fui construindo ao longo do tempo, à medida que, evidentemente, a gestão do Goiás Turismo também foi me dando essa possibilidade. Então, essa gestão atual foi a gestão que mais investiu na gente, né? Aumentou a equipe, deu credibilidade. E ao longo desse tempo todo, a gente vem trabalhando aí com os municípios, né? Os municípios solicitantes, aqueles que estão sempre nos pedindo pesquisa, e a gente tem aí, cronologicamente, quase 400 pesquisas ao longo desse tempo. Então, por ano, a gente faz, em média, 50, 70 pesquisas, considerando campo, estudos secundários, né, e outros estudos que a gente faz aqui, que eu acho que é melhor eu ir falando mais à frente. Mas, enfim, o observatório, ele tem vida, ele funciona, né? Ele está aqui para atender, e principalmente nós estamos aqui para atender a comunidade, as empresas, os municípios turísticos, enfim, estudantes, pesquisadores. Então, a gente está o tempo todo aberto. Nossos dados são públicos, a gente faz os documentos, a gente usa design, a gente faz da melhor forma, a forma mais lúdica possível, para que a pessoa possa ter entendimento, né? Na hora que ela lê aquele infográfico, ela vai entender o que está acontecendo. A gente gosta muito dessa parte, porque é importante você estimular o leitor a gostar da sua pesquisa. Se você pegar um relatório muito complexo, você não lê de jeito nenhum. Mas se você pega alguma coisa lúdica, bonita, né, ilustrativa, colorida, que você consegue perceber, é melhor. Então, assim, ao longo do tempo, eu mudei tudo. Mudei questionário, mudei metodologia, acrescentei muitas coisas diferentes, porque eu fui percebendo que as pessoas se interessavam mais. Né? Quando eu cheguei aqui, os relatórios eram mais frios. E aí eu tornei eles um pouco mais interessantes, entendeu? Tanto visualmente como de conteúdo mesmo, né? Uma coisa que você fala, Giovana, eu tive acesso a alguns desses relatórios e eu fiquei muito impressionado e muito feliz até da forma que é passada a informação, da forma que ela é transcrita para o leitor. Porque qual é a questão maior nossa? Os dados sempre são para tomada de decisão do gestor. A decisão que tem informação correta, ele sabe como tomar uma decisão, porque ele sabe caminhos que ele pode seguir. Os observatórios hoje, a importância dele é algo muito maior do que se imagina, né, para essa tomada de decisão. Então, nesses tipos, você faz vários tipos de pesquisa aí, né, que nos passe, tanto quali como quanti, essas pesquisas de campo que são envolvidas, né, a questão do uso do Google Forms e assim, entre outros. Mas quais pesquisas que vocês utilizam, que vocês realizam? Quais procedimentos dela? Porque alguma dúvida que as pessoas têm às vezes. Como é que a gente monta o observatório? Como é que tem que montar? Funciona no setor privado? Funciona no setor público? Como é que traz para dentro? Acho que a pessoa tem muita curiosidade em fazer um observatório. E depois que você puder responder essa questão do fazer, do observatório em si, qual é o tipo de pesquisa que você tenha trabalhado bastante aí? Assim? Que tipo é, mais ou menos, para nós entendermos um pouquinho a pesquisa, muito voltadas ao que você vem atuando relacionado ao estado de Goiás, né? Para montar o observatório, nesse caso, a gente passou por esse processo de participar desse edital da FATEC. Digital. Ele nasceu lá na Faculdade Senac, e aí a Goiás Turismo trouxe para cá. E aí instalou aqui como um departamento, né? Evidentemente que a gente precisa de recursos físicos e materiais para poder funcionar. Pessoas contratadas, equipamentos, etc. E aí a gente veio para cá e foi adaptando à medida que a gente foi organizando. Muita coisa a gente foi aprendendo à medida que foi tendo a necessidade, né?
O que a gente faz de pesquisa aqui, Caio, por exemplo, pesquisas de oferta e demanda, perfil e satisfação de turistas. A gente teve um tempo aqui no Goiás Turístico, a gente teve muito evento acontecendo no estado de Goiás. Então, a gente monitorou esses eventos, né? Criou os indicadores de satisfação, e aí a gente monitorou com pesquisas. Todo tipo de evento, público ou privado. As pessoas nos convidavam, se a gente tinha agenda, a gente fazia. Então, por exemplo, a gente monitorou aqui, monitora há 4 anos, um evento alternativo, mas de grande porte aqui em Goiânia, que chama Bananada, um festival de música. Então, a gente faz esse monitoramento e a gente teve um contato com o dono somente no 2º ano do monitoramento. Quando ele sentou com a gente, fez um briefing, e eu gosto de fazer isso para ver que tipo de pergunta o cliente quer que a gente faça. E, evidentemente, que a gente estuda isso. Não dá para fazer só um questionário com pergunta dicotômica, por exemplo. Você tem que usar uma série de técnicas para fazer. Senão, o questionário não tem validação. Então, a gente senta com o cliente, a gente vê o que ele quer, a gente monta o questionário, a gente discute com ele depois, para ver se está tudo certo, a gente faz um pré-teste para ver se funcionou, e aí a gente vai para o campo ou para o Google Forms. Vai depender da especificação de cada pesquisa. Então, a gente tem feito aqui, além das pesquisas de oferta, demanda, de perfil e satisfação, a gente tem feito inventários da oferta turística, né? A gente criou aqui um formato, um manual, baseado até, inclusive, na teoria do Francisco, lá, nosso orientador, né, em comum. Eu adaptei aqui, conversei com ele, tenho utilizado bastante, e aí a gente faz esse inventário, são documentos, assim, belíssimos, a gente vai para o campo, a gente visita, e a gente contextualiza todos aqueles dados ali com imagens e tal. Eu gosto muito de trabalhar tudo com design, a gente faz tudo no Word, ou no Excel, e depois a gente passa para design, e a gente estuda o projeto, como é que ele vai ser, e ele cores, elementos que a gente vai utilizar, tudo, e aí a gente apresenta para o público assim. A gente não apresenta nada sem estar esteticamente interessante. Outro Muito tipo de legal. pesquisa que a gente faz aqui é a pesquisa censitária nos hotéis, né? A gente já está fazendo alguns censos hoteleiros, já tem um tempo, não é uma pesquisa fácil, né? Geralmente essas pesquisas, elas são solicitadas pela BIH, a BIH nos solicita, a gente vai para o campo, faz treinamento primeiro, né, com treinamento com o pesquisador, um formulário, vai para o campo e consegue entrevistar todos os hotéis e quantificar e qualificar ali aquela oferta. É super importante para a gestão, né, que eles saibam a quantidade de leitos, a quantidade de apartamentos, a questão da tarifa média, enfim, a gente faz um documento grande, normalmente esses censos eles ficam entre 100 e 130 páginas, não é fácil, e também, além dessa parte de descrição de tabela e gráfico, a gente também trabalha com os infográficos, que resume bem, né, os dados principais para o leitor, que ele possa olhar ali e já ter uma resposta rápida, certo? Aí, desde o ano passado, o que eu fiz aqui? Como eu dou aula de planejamento estratégico há muitos anos, e aí nós tivemos a oportunidade de começar a fazer alguns planejamentos estratégicos. Porque não adianta você ir lá no município, fazer a pesquisa, enviar o relatório para eles, e eles não conseguem entender, ou aquilo ali não se transforma em absolutamente nada. Porque a ideia Eles têm um resultado, eles têm um resultado ali, mas eles não conseguem pegar esse resultado e transformar numa própria ação futura, né? Porque eles vão olhar e não... Às vezes o gestor ele quer, mas às vezes ele não tem essa cultura, não é normal para ele sentar e olhar. Então, no começo, a gente teve muita resistência. Não, mas aqui não é assim, isso aí não existe. Eu acho que é assim. Então, eu falei, olha, tem que olhar a pesquisa, tem que olhar os resultados. Então, a gente tem alguns municípios que são exemplo, né, de olhar aquela pesquisa e realmente transformar aquilo ali numa ação estratégica para melhorar o seu evento, os atrativos do seu município, enfim. Então, a gente tem, por exemplo, o município de Três Ranchos, é um município que tem a gente está fazendo pesquisa lá há muito tempo já, em eventos específicos, né, onde a gente entrevista, no caso, 2 tipos de turistas, que é aquele turista, né, que fica mais de 24 horas, enfim. O turista cidadão, né, que é uma
uma terminologia da Marusca Moeste e Suzana Gastal, eu gosto muito de utilizar aqui, porque a pessoa, ela naquele momento, ela está ali num não lugar, ela gasta, ela se movimenta, é diferente para ela. A gente separa, estratifica tudo isso, tá? E o excursionista, que vai embora, né? Porque normalmente esses eventos são em cidades interior, e aí a pessoa de uma cidade próxima, ela vai até o evento, mas ela não dorme, né? Ela só gasta ali naquele momento em que ela está ali consumindo. Então a gente inovou nessas questões, né? Eu me lembro que quando eu trouxe esse termo, turista cidadão, eu fui super criticada. Mas aí as pessoas começaram a entender o que significa isso, né? Naquele momento em que o cidadão, na sua cidade, está utilizando o entretenimento, o lazer, em algum lugar que não existe, que foi ali montado para isso, né? Como eventos como Aruanã Encanto, que é um festival de música, a gente trabalhou bastante com esse evento. Então, as pessoas foram entendendo à medida do possível. Então, na hora da gente colocar no relatório, a gente separa eles, né? A gente sabe quem é o turista que ficou mais tempo, quem é o turista cidadão e quem é o excursionista. Então, é super importante ficar claro isso. Então, até as pessoas entenderem essas novas metodologias, demorou um tempinho, né? Hoje, as pessoas buscam as nossas pesquisas aqui. Telefone, pedem dados. A gente fica muito satisfeito de ter construído essa ponte com o mercado, né, com o trade turístico, com a academia, entendeu? E para que todo mundo possa. E a própria Goiás Turismo, utilizar isso de modo a fazer a melhor gestão possível. Então, voltando, eu comecei a fazer os planejamentos estratégicos, né? Então, eu vou para o município, eu levo todas as pesquisas que existem daquele município, né? Então, eu chego lá e falo, olha, vocês têm isso, vocês têm isso, vocês têm isso, vocês têm isso. Tá, o que vocês fizeram com isso? Até agora, né? É muito comum essas pesquisas, elas não serem utilizadas, às vezes vai lá, faz um planejamento turístico, faz um estudo, isso, aquilo, e fica. E ninguém lê, coloca na gaveta. Então, eu pego tudo que eles têm, sento com eles e vou discutir, entendeu? Aí eu criei uma metodologia simples, normal de planejamento estratégico, missão, visão, valores, metas, enfim, eu mando para você depois até para você olhar, e aí eu discuto com eles, provoco muito. E aí eu trago aquilo para cá, estruturo, organizo, sistematizo e vou lá devolver. E vou lá apresentar de novo. Por quê? Porque se a gente não fizer dessa forma, esses documentos que a gente cria, eles ficam aí sem uso, né? Claro. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente ter essa devolutiva. Porque, assim, a pesquisa só pela pesquisa não tem sentido. Então, assim, aqui na Goiás Turismo foi uma coisa muito cobrada no início dessa gestão, que tem que ter uma devolutiva, e tá certo, tem que ter mesmo, né? Eu volto lá, apresento os dados e a gente discute novamente. Então, Pirenópolis, por exemplo, nós trabalhamos lá com pesquisa de alta, média e baixa temporada há 4 anos. Então, imagina, a gente tem dados para monitorar essa gestão, né? Já tem monitoramento mesmo lá, né? Não é somente Temos uma um pesquisa. monitoramento. E lá, nesse caso, só turistas, porque aí é uma pesquisa, né, de demanda mesmo. Então, assim, festivais gastronômicos, nós monitoramos todos do estado. Eventos técnicos científicos, né? Aqui a gente fica em frente ao centro de convenções. Então, a gente tem uma parceria com o Convention, Visitor Bureau, e a gente faz vários para saber que turista é esse que vem para Goiânia, procedência, quanto ele gasta, enfim, se ele gosta da prestação de serviço, se ele tem interesse em visitar alguma cidade próxima turística, né? Caldas Novas, Cidade de Goiás, Pirenópolis, entre outras. Certo? Giovana, eu quero só fazer uma pergunta que eu fiquei até curioso agora. Quando vocês são solicitados, né, para fazer uma pesquisa, digamos, para a associação BH, BAV, né, entre outros. Até falar associação do XZ, digamos, a Giovana ela é turismóloga, ela é presidente da BB Tour Seccional Goiás. Então a importância também de ter um turismólogo à frente, né, das atividades, isso é muito importante para nós. São espaços e caminhos que são muito mais abertos. E lembrando da importância da equipe multidisciplinar, né? A equipe multidisciplinar é transformadora, né? Porque nós temos um olhar. Estatística é para fazer completamente diferente, você tem design, você colocou essa equipe. Agora, quando você é solicitada para fazer as pesquisas, digamos, a BIH, por exemplo, então, o setor até privado,
Isso é pago? Como é que é feito? O governo Não. oportuniza isso para eles? Como é que é feito isso? Aqui a Só para gente já saber, teve uma porque época, né, quando ele foi, virou observatório, ele veio para cá, virou IPTU, Instituto de Pesquisa Turística. Tinha convênios com os municípios. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que não tinha pesquisas. Então, eles pagavam um convênio e para Goiás Turismo, né, e não tinha pesquisa. Tudo bem. Então, quando eu vim para cá, eu que percebi isso aí, falei, não, eu vou fazer esse negócio. Eu sou funcionária pública, então a gente não cobra nada. A não ser assim, pesquisas da BIH, quando é censo, eles pagam os pesquisadores, que pesquisadores, é final de né, que lá vai para o semana e campo, tal, aquele pesquisador que vai para o campo e tal. Aí tem né, eles dão alimentação, contrapartida, na água, verdade, né? o que a gente, né, é alimentação e água, porque não tem como você trabalhar sem isso, e hospedagem, quando a gente tem que viajar. Mas assim, eu como funcionária pública, jamais. Eu tenho meu salário aqui como funcionária pública, eu faço tudo de forma. Não, eu estou falando assim, os Ah, observatórios em si, o observatório, por exemplo, o observatório sim. público, Vamos lá. né, ele Os não faz, observatórios, pode se ele falar. faz cobrando, por exemplo assim, se a pessoa pede uma pesquisa para ele, né, se ele, digamos, for ser público, só se for através, só se ele for no instituto, ou uma agência que pode cobrar, ou se ele for, como é só para saber como é que funciona isso, que seja Olha, a uma maioria curiosidade. dos observatórios, tá, eles funcionam ou dentro das universidades, quer dizer, aí você utiliza como mão de obra o próprio estudante, ou nos conventions, né, que são pesquisas menores, assim, enfim, Menores. mais pela o Drive, pelo Google Drive, ou o observatório dentro do estado. O observatório que eu sei que tem uma certa condição para pagar era o observatório de São Paulo. Então, o que eu fiz? Eu peguei o limão e transformei na limonada. Eu não fiquei preocupada com isso. Eu falei, vou fazer, independente, porque se eu não fizesse, não acontecia. A gente não podia ficar refém de dinheiro, porque senão a gente não teria chegado no ponto que nós chegamos. Vai acontecer. Então, eu me lembro, na época que eu entrei aqui, as pessoas falavam, nossa, você é louca, você vai lá fazer essa pesquisa? Vou fazer. Porque era uma coisa minha, particular, entendeu? Agora, é claro que eu não sei a realidade dos outros observatórios. Eu sei que Ah, o Observatório de Minas, por exemplo, ele tem uma lei, né, que regula olha, ele, que sustenta ele, que é maravilhoso, né? olha, E assim, Minas, eles têm uma produção maravilhosa. O Observatório de São Paulo tem uma produção maravilhosa, né? O Observatório do Paraná, que é do professor Gandara, né, que infelizmente faleceu, ele também tem uma produção muito boa. Hoje tem a Gilce lá tocando à frente, tem outra professora. Enfim, tem vários observatórios. Existe uma rede de observatórios hoje. Essa rede, ela já teve 3 encontros, né? E 3 desses encontros, quem foi o promotor, o idealizador, o estimulador disso tudo foi o professor José Gandara. A gente se encontrou em Curitiba, em Belo Horizonte e em Foz do Iguaçu, porque a ideia é o quê? É unificar metodologias, certo? É melhorar isso, entendeu? A ideia é essa, discutir o que é que o Rio de Janeiro está fazendo, o que é que São Paulo está fazendo, Espírito Santo, enfim. Existem observatórios do turismo no Brasil todo. Tem estados que têm até mais de um observatório do turismo. Tem observatórios municipais, tem observatórios estaduais. Então, assim, é muita gente trabalhando com pesquisa, entendeu? No Isso caso tudo é de muito bom. Goiás, no caso de Goiás, vocês têm só esse observatório ou tem outros observatórios também Só municipais? esse, só esse, Aí, só então vocês esse. cobrem o estado todo, né? Aí é uma A gente pesquisa mesmo, cobre os estados todos. No é porque momento, a não gente acaba tem mais, né? aí os municípios do mapa, né? Que são, acho que é 79 municípios. Eles nos solicitam aqui e eu vou organizando a agenda. A minha agenda é bem cheia, né? Eu procuro atender todo mundo que solicita. O presidente aqui é muito tranquilo em relação a isso, ele acha que é muito bacana e a gente tem atendido mesmo. E eu me dou mesmo para esse observatório, né? Eu tenho me doado para Não, esse isso é observatório que desde perceptível. 2014, entendeu? Então, Isso é bem perceptível, essa doação tá pra ver? e o gostar, né? E o gostar também de fazer isso. Porque é uma dedicação muito maior do que talvez só uma profissão, né? Porque é só uma dedicação de comprometimento, que eu digo. Você tem esse comprometimento em apresentar isso. Por isso que a gente fica, às vezes, triste com uma situação de você ter tanta informação e, às vezes, não ser utilizado isso a seu favor.
Eu digo assim, o É. gestor abraçar isso, entender que esse resultado que foi alcançado com esses dados, com esses números, é isso que é para ele tomar a decisão e fazer lá na frente, né? E o que eu Essa é a tenho visto maior aqui, frustração que a gente tem, né? né? Só que assim, porque eu não me acomodei com essa frustração. Eu criei novas formas de chegar nesse gestor que solicitou, às vezes, essa pesquisa aqui. Então, esses planejamentos estratégicos, eles têm me aproximado, porque aí eu vou dar a devolutiva, eu me coloco à disposição para dar Sim, consultoria, assim, aqui pelo Estado para ajudar, para poder essa direcionar. devolutiva. Exatamente, isso é importante, porque não adianta ficar aqui os relatórios maravilhosos aqui na minha rede, e o que eu estou fazendo o quê com isso? E eles estão fazendo o E, quê com isso? Entendeu? e, Gil, depois, no final, pode não esquecer, só para você colocar um endereço que as pessoas podem encontrar esses relatórios, para ter um entendimento de como é que elas funcionam, porque são incríveis, são muito bem feitos mesmo. A metodologia é muito Ah, bem que bom. explicada, é muito bem conceituada, você tem uma sequência lógica, você consegue chegar no resultado e dizer assim, agora eu sei porque eu posso fazer isso. Né? Às vezes você tem relatório que você não consegue, mesmo com o infográfico, você tem os números ali, os dados, mas você não consegue esse entendimento no caminhar dele. É só colocar um pouquinho aqui, Gil, os nossos amigos aqui, porque muita gente mandando abraço para você, muitos Ah, alunos que seus, bom. né? Assim, muita gente mesmo assim, né? Chefinho. Aí vem aqui, por exemplo, Patrícia dizendo que a equipe é fantástica, né? Parabéns à questão do Goiás. E aí vem assim o Evandro, né? Que tradicionalmente não acompanha, é um público que a gente fala assim, é um turismólogo muito participativo, muito atuante, Evandro é né? seu fã. Ai, que maravilha, somos dois, Evandro. Sou fã de você também. Legal. Olha, Vá Montes, né, que diz parabéns pelo trabalho, Giovana. E aí quero colocar alguns questionamentos que o nosso colega vem colocando, por exemplo, assim, o Cacique Kaique, ele coloca que é um tema de grande relevância. E obrigado por compartilhar, né, tanto conhecimento, viu, Giovana, porque a gente percebe que você de fato domina esse conteúdo. E tanto é que quando nós falamos em relação ao observatório, não tinha outro nome a não chamar que não fosse você de fato, porque você tem desde o início de como formar o observatório e essa condução dele, né? A gente vê a questão do JP Landim também, que parabeniza pelo trabalho e os resultados alcançados pelo Observatório de Turismo. Então, tem acompanhado mais. E aí aqui o chefe Dina Lúcia, acho que é chefe Dina Lúcia, né? Fala departamento Uhum. voltado à identificação de perfis quanto, quanto às comunidades da região de Goiás. Então, assim, ela está dizendo que o departamento consegue identificar através de vocês já como é que funciona a questão dos turistas, né? Essa identificação de comunidades tradicionais, isso é bem interessante, né? Fala do trabalho, a Cris vem falando do trabalho, a Berenice falando da BB Turno, da Secção Institucional está conosco. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que está bem aqui, Giovana, deixa eu encontrar aqui, nesse momento mais... na verdade é um comentário que a Sony Astival, eu acredito que seja isso. Sônia Nesse momento, Estival. é, Conheço. nesse Pessoa momento, querida. que maravilha. Mais do que nunca, o trabalho do observatório é fundamental. As pesquisas apontam resultados para atuar de forma mais assertiva, né? E aí ela parabeniza você. E é aquela questão que a gente fala, né? A gente vem falando isso ao longo até das nossas lives, essas pesquisas dessa própria importância. Quando a gente pensa em tomada de decisão e pensa na equipe multidisciplinar, quando a gente pensa em rede do observatório, o que você vê, Joana, hoje assim, que ainda falta muito a avançar em relação não somente ao observatório, nas próprias pesquisas de mercado? Você consegue perceber que nós precisamos avançar nisso? Cara, eu estou vendo, nós temos pesquisas quali, pesquisas quant. Vocês fazem pesquisa quali e quant, não fazem? Ou fazem mais quant? Fazemos. Como é que vocês fazem isso? As duas coisas. As duas Ah, coisas. Eu entendi. gosto muito de trabalhar com o discurso das pessoas. Então, eu utilizo algumas metodologias, por exemplo, de nuvem de palavras, aquele discurso que se repete, e ali, às vezes, você encontra ali uma insatisfação. Eu me recordo de uma reunião que eu participei logo que eu entrei aqui, eu tinha orientado um trabalho de pesquisa em Pirinópolis, de uma aluna que estava falando do festival gastronômico do ponto de vista do morador. E a gente detectou que o morador não gostava do evento, né? Naquela época, muitos anos atrás. Ele não participava, ele não se sentia. E eu fui participar de uma reunião aqui, e aí a pessoa me mostrou, né? Era uma outra gestão, a pessoa começou, falou, mostrou. Eu falei, nossa, o que a senhora achou? Eu falei, olha, eu gostei, mas eu não enxerguei Pirinópolis aí nessa sua programação. Aí ela, por quê? Eu falei, olha, eu acabei de realizar uma orientação, uma pesquisa assim, assim. Foi logo que eu entrei aqui, em 2014.
E aí a comunidade não gosta desse formato. Vocês já consultaram a comunidade? Porque assim, é muito fácil chegar e impor, né, as questões, e a gente precisa trabalhar com quem está lá, né? Não só com a gente aqui, no nosso achismo. Então Quem a gente tem que sente a entender dor, como né? é demais. Então, assim, eu gosto muito do qualitativo. A gente trabalha com as questões demográficas, né, com os indicadores, né, indicadores numéricos no sentido numérico da palavra percentuais, mas a gente trabalha muito com o discurso também. Então, nos meus questionários, nos meus formulários, eu procuro fazer blocos de questões de modo que eu consiga captar esse sentimento. Não só aquele Muito show. dado, idade, gênero, enfim, não só isso, né? Quanto a pessoa ganha, a renda dela, de onde ela veio e tal. Eu procuro distribuir essas perguntas de modo que eu consiga ali aquele discurso, aquela fala. E aí a gente coloca aquilo ali em nuvens de palavras, você transforma aquilo ali num sentimento. O que a pessoa realmente, o que aquele respondente está pensando, né? Então a gente trabalha assim com qualitativo. Eu tenho diversas pesquisas aqui, de todas as modalidades. Eu até comentei com você, acho que mais cedo, sobre a questão dos destinos turísticos inteligentes. Então nós fizemos essa pesquisa aqui, baseado na metodologia de Alicante, que eu vi lá no encontro dos observatórios. Eu vi o resultado, achei bacana, conversei com o Gandra, ele falou, não, pode aplicar. Na época a gente tinha 83 destinos turísticos e eu consegui a resposta dos 83 secretários de turismo. E aí a gente conseguiu transformar isso, para mostrar justamente qual que era o gargalo dessas cidades no que se refere à tecnologia, à sustentabilidade, à preservação, várias coisas, né? E é um relatório que o Gandra elogiou muito. E para mim, foi o primeiro, né? A gente vai fazendo, a gente vai se arriscando. Eu tenho trabalhado agora com algumas metodologias de pesquisa de mercado mesmo, né? Para saber qual que é a intenção de compra, se essas pessoas viriam para Goiás, se elas se interessam. Hoje eu fechei um relatório aqui, o que o nosso departamento de marketing fez? Ele criou uma historinha, primeira vez que ela viajou, onde ela viajou, não sei o que e tal, e aí ele botou no Instagram, e eu liguei para ele e falei, que interessante, quando terminar das pessoas postarem, manda para mim que eu vou transformar em dados. Ele, nossa, mas vai? Eu falei, vou. E transformei. Então, hoje, eu terminei o relatório aqui, e aí vem o emocional das pessoas. Então, eu utilizo vários tipos de pesquisa. Essa é uma pesquisa onde eu estou descobrindo o que as pessoas entendem, gostam, como elas sentem os atrativos do estado de Goiás. O que ela mais gosta, qual que é o lugar de paz dela, não sei o quê. Então, a gente descobriu aqui, hoje, o foco dessa pesquisa. Que é uma pergunta simples lá no Instagram, mas ela traz para a gente uma leitura de que determinado destino turístico está em mais destaque, as pessoas têm mais interesse por ele. Então, se a gente precisa acompanhar não só quantitativamente, mas qualitativamente. É muito Muito importante que a gente legal. acompanhe das duas formas, entendeu? Nossa, muito, muito, muito legal. Porque quando você falou, digamos, a pesquisa de Alicante, o professor Ganda, tinha muitas pesquisas, tem muitas pesquisas que foram realizadas por ele lá em Alicante. Eu tive a oportunidade, o meu estágio doutoral foi nessa universidade, né, de Alicante, lá na Espanha. E porque quando você fala em observatório, eu sempre lembro de uma cidade muito pequena que era perto de onde ficava Alicante, chamada Múrcia. E Múrcia, o observatório, quando foi demonstrado que as pessoas mais buscavam lá, tanto é que é um dos primeiros destinos, de fato, a utilizar essa pesquisa chamada inteligentes também lá. Por quê? Porque foi isso, entender emocional, entender o que as pessoas queriam, que elas percebiam, que o morador primeiro, o residente percebia, e aí que as pessoas também, ao chegar, percebiam, aí ele fez a questão muito híbrida, né, de colocar dados quantis, dados qualis, para que chegasse a um resultado e dizer, agora sim, eu posso atrair este tipo de turista para este segmento específico, porque eu sei que é este que quer estar aqui. Então, essa importância de se entender de fato esses dados. E aí, nessa questão de sensibilidade, de sensibilização, entender essas pessoas, o Observatur, aqui diz assim, que tem um grande desafio para sensibilizar a iniciativa pública e privada sobre a importância de se investir nos observatórios de turismo. Então, o que acontece em Goiás é uma coisa que é muito louvável, né? Alguns estados do Brasil já conseguem ter isso, esse investimento que se tem. E aí, por exemplo, assim, que é Kiri, é o Quirino Nayara. Depois eles pedem assim, que você possa indicar materiais para eles, sabe, Giovanni? E aí é interessante que eles vão poder encaminhar para você, que você manda para eles tranquilamente. Então, uma pergunta que eu vi aqui, Giovanni, eu queria muito passar para você. Ah, tá aqui. Em referência aos municípios que aceitaram o uso de dados da pesquisa e o planejamento,
eles possuem turismólogos no corpo de sua estrutura? Tu percebe isso? Foi Itamar que perguntou. Os dois municípios que mais nos aceitam, assim, pedem pesquisa recorrente, os secretários de turismo são turismólogos. E, assim, buscam, né, por meio desses dados, uma melhor gestão. Certo? Muito, É muito isso que legal. É acontece. uma, é uma, A é gente uma precisa ter percepção alguém que mesmo. entenda, que tenha percepção, sensibilidade e conhecimento técnico para poder fazer essa interpretação. Então, o que a gente faz é, quando eles têm dificuldade, igual eu tô falando, a gente está aberto a atendê-los aqui. Então, a minha equipe é grande, as pessoas são extremamente dispostas, a gente discute tudo, e quando a gente recebe algum tipo de solicitação dessa, a gente atende. A gente busca, vai lá. Eu me lembro que um município, ele caiu de A para B, e ele queria entender por quê. E a gente fez esse estudo aqui para mostrar para ele a questão da arrecadação, do cadastro, e matematicamente e estatisticamente isso foi apresentado para que eles pudessem argumentar com o trade. Porque às vezes as coisas acontecem e eles não sabem por quê. Ah, por que caiu? Por que eu mudei? Então a gente tenta ajudar. É claro que nós estamos sempre em processo de aprendizagem, inovação, buscar novas formas de fazer essas pesquisas, porque a gente precisa inovar sempre, cara. Não dá para ficar parado. Então, assim, eu tenho uma sede muito grande de aprender, né? E eu gosto de aprender e estou aqui, fico lendo. Eu vou nesses eventos, da Puro, outros eventos, e assim, eu fico observando o que as pessoas estão fazendo de diferente, o que é que eu posso trazer para o Observatório de Turismo para melhorar as minhas práticas de pesquisa. É isso que eu faço sempre, né? Hoje mesmo eu estava lendo aqui a tese de doutorado do Michel Bregolin, da UX, e ele escreveu sobre os observatórios, né? Quem tiver interesse até, é um material maravilhoso, e ele falou dos observatórios europeus, enfim, de outros países, e aqui do Brasil também. A gente, inclusive, deu entrevista para ele, na época. É super interessante a contextualização que ele faz, o começo de tudo, o empenho das pessoas em produzir dados. Agora, a maior dificuldade é justamente fazer com que esses dados cheguem à ponta, ao gestor, e que ele use, que ele utilize para a melhoria do negócio dele, estrategicamente, entendeu? Essa é que como eu percebi que tinha muita coisa que ficava parada aqui, então o que eu fiz? Eu falei, não, peraí, eu vou arrumar uma forma, né, aqui de melhorar isso. Aí eu comecei a fazer os planejamentos estratégicos. Primeiro eu fiz aqui para a própria Goiás Turismo, e depois eu fiz, por exemplo, Caminho de Cora Coralina. A gente fez o planejamento estratégico para a associação, porque eles tinham dificuldade de se organizar em relação ao que cada um ia fazer, que ações, etc. E a gente fez. Então, a gente fez para municípios como Cristalina, eu não me lembro, são tantos que eu já fiz já, 3 ranchos, a gente fez um plano de ação. A gente está trabalhando, né? Que não para, não. Né? A gente está sempre tentando melhorar a forma de fazer, né? Com muita humildade, com muita tranquilidade, principalmente equipe, valorizando a minha equipe, porque a minha equipe é maravilhosa. Não tem equipe melhor. Entendeu? Sabe que fica feliz em entender do observatório? É que ele é permanente. Os observatórios são permanentes, você consegue ter você consegue ver a evolução, você consegue ter medida, né? Que a gente chamava o T0, o T1 e o T2, para onde é que nós caminhamos nessa própria. E esse entendimento é que eu fico muito me perguntando quando se contrata, às vezes, para uma muito específica. Né? Contrata, o cara não tem um festival, então faz para aquele festival. Interessante, quero saber se aquele festival, principalmente gastronômico. Festivais gastronômicos, eu sempre comento assim. Festivais gastronômicos, existem festivais que ele movimenta a economia local, mas é um festival gastronômico de nós para nós mesmos, ou seja, é para aquele local. E existem festivais gastronômicos que são festivais que as pessoas de fato atraem o turista. E isso é uma confusão que se tem muito grande, que eu percebo em relação a pequenas cidades, a cidades médias, que eles dizem que são atrativos turísticos, né? Eu digo assim que ainda não chegou a ser um atrativo turístico aquele festival, porque é um festival que gera economia naquele lugar. Ou seja, desenvolve de fato, é importante, tem só que não atrai os turistas que de fato deviam ter, ainda não Poderiam, chegou né? neste ponto. Isso, Não, mas ainda ainda não não. chegou neste ponto. E aí, por isso que eu digo que o observatório, o que é importante? Você mostra os dados, apresenta os números de fato, porque você faz muito isso aí, né? Você faz muitos festivais gastronômicos. E aí, quando você. Né? Porque assim, quando você percebe esses festivais gastronômicos, você consegue
Aí em Goiás, claro, que tem uma rotatividade muito grande, questão de Pirinópolis, né? Caldas Novas, você consegue ter essa rotatividade. Mas o festival gastronômico, quando você observa essas suas pesquisas, você vê uma grande atratividade. Eu estou falando isso muito da gastronomia, porque é uma discussão que nós vamos ter na outra semana muito forte também sobre os dados gastronômicos, né, de festivais. Você Sim. consegue perceber isso para atividade econômica local ou é mais mesmo uma atividade turística? Como é que você consegue ver os dados que vocês têm feito? Que a gente faz, né? A gente faz muitos desses aí. A maioria é a própria população que está ali. Mas a gente estratifica, separa, para saber quantos turistas, realmente se houve um fluxo, se aquilo ali vai ter um movimento financeiro para aquela cidade. O que eu acho que é mais mágico nos festivais gastronômicos, primeiro, é o engajamento das pessoas. Eu vou dar o exemplo para você aqui de Muito legal festivais isso. que a gente tem ido, e aí você vê o engajamento da comunidade, você percebe que eles envolvem a parte cultural. Tem, por exemplo, um festival que a gente monitorou, uns 2 ou 3 anos, eu não me lembro, quase 2 ou 3, chama Terê Oxente, uma cidade próxima, que inclusive é organizado pela Sônia Estival, que está aí, nos ouvindo. Esse festival Terê Oxente, ele envolveu as escolas, as famílias, né? Os produtores locais. É maravilhoso. Então, assim, é uma cidade que tem muitos nordestinos, então por isso o festival tem essa temática. E a gente percebe, é claro, que houve uma promoção bacana, né? Mas não é as pessoas não se hospedam lá, né? Sua maioria, elas vão e voltam. Elas saem de Goiânia, saem de Anápolis, de outros municípios próximos, ou são as próprias pessoas das comunidades. Então, mais importante do que o fluxo turístico, no primeiro momento, é a valorização da cultura local, é o aproveitamento desse artista, desse gastrônomo, dessa cozinheira, dessa pessoa do artesanato. Eu acho que isso é que é mais importante. Então, a gente monitora. Eu acho que tudo é processual, entendeu? Da noite para o dia, as pessoas elas não vão se deslocar de repente para um festival gastronômico, dormir, etc. O festival ele pode agregar mais valores além só da gastronomia. Então, ele tem que mostrar o que a cidade tem. Os atrativos turísticos, a questão do artesanato, a questão cultural, as apresentações artísticas. Então, os festivais gastronômicos, eles não podem trabalhar somente com o elemento da gastronomia, no meu ponto de vista. Eu vi isso muito claro lá no Terê Oxente, porque eles fazem todo esse envolvimento. Entendeu? Então, assim, é muito interessante. Você vai experimentar aquilo ali, que foi criado pelo pessoal da cidade, mas você também vai ver culturalmente como essa cidade funciona. E aí Então, que fala a claro, importância desses resultados, né, dos dados mostrarem isso, né? As e informações eles mostrarem para valorizam muito. Valorizam muito. Eles fizeram um informativo e pegaram o principal recorte da nossa pesquisa e colocaram lá, com muito respeito, e a gente fica muito feliz. Quando a gente é utilizado, a gente vibra. Nossa, a gente vibra de felicidade, né? Você fala, estão utilizando a gente, né? É super importante a gente se sentir útil. Quer dizer, a gente está fazendo pesquisa para quem? Por quê? Né? Então, isso é que é o grande efeito motivador da gente estar aqui reunido, junto, fazendo, criando, modificando, alterando, aprendendo, sabe? É tudo um aprendizado, é uma equipe colaborativa. Então, assim, a ideia é o quê? É que as pessoas utilizem. Eu percebo que houve uma melhora nisso, as pessoas têm utilizado nossos dados e a gente fica feliz. Mas é cultural, é um processo, né? Que a gente Giovana, passa. eu que gostou de você falar assim que dá vontade logo de ir para o observatório, né? Quem não criou ainda, vamos criar, vamos ir atrás, vamos buscar. Porque isso é motivador no sentido de. Não é porque assim, são motivos que a gente sempre fala da motivação, são motivos que geram uma ação. E nós buscamos motivos para que essa ação aconteça. E nós temos um motivo que é o observatório, que de fato ele tem ações, né? O motivo de criar o observatório é para que as ações aconteçam. Então, nós temos aqui a Mag, que ela fala de onde os observatórios funcionam, né? Que um é dentro da Universidade Estadual do Amazonas, tem o Observatório do Amazonas que funciona lá. Aqui do Observatur é dentro da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Então, o que é interessante é que nós temos pessoas, né, aqui do Brasil todo compartilhando com a gente e buscando esse compartilhamento de ideias e entendimento dos observatórios para que seja uma tomada de decisão desses gestores, seja setor público, setor privado, terceiro setor, mas que haja, né, uma contrapartida também de fazer, de atuar, de existir. Nós temos só 7 minutos, está passando tão rápido, passou, voou, né? Sua. 7 minutos. Eu Assim, tenho ficado eu muito quero triste falar nessa da live, que é muito rede. rápido.
Por Oh, favor. demais. Eu quero falar da rede, porque é importante, a rede foi construída aí ao longo desse tempo, com a ajuda do professor Gândara e dos colegas, e hoje a gente está mais unido, né? A gente tem um grupo de WhatsApp e a gente, pela primeira vez, trabalhou junto. Agora, com a pandemia, né, nós fizemos um estudo com 19 observatórios do turismo do Brasil, com pesquisa de sondagem empresarial. Então, nós soltamos esse resultado recentemente, né? Foi um trabalho de equipe, na organização do questionário, nas metodologias, então, liderado aí pelo Ítalo, que eu imagino que você conheça, né? Um Menina, colega né? excepcional, é isso. E aí a gente trabalhou junto pela primeira vez, né? E provavelmente vamos fazer mais coisas, né? Juntos, porque é importante a gente se unir, para a gente poder se fortalecer e permanecer, né? Porque senão vem outras ideias, outras pessoas, e esse trabalho, esse legado de todos os observatórios, ele acaba. Se a gente não alimentar isso, se a gente não falar da gente, se a gente não mostrar o que está fazendo, né? É importante a gente dizer que está aqui comprometido, que a gente ama o que faz, que a gente se dedica, né? E que a gente procura fazer um trabalho sério, honesto e, principalmente, compartilhar. Então, é muito importante a rede, falar da rede, falar a rede desse compartilhamento, dessas ideias, dessa união nesse momento que nós tivemos para fazer uma pesquisa de longo alcance com mais de 4.000 entrevistas. Eu acho que é super Ó, importante exaltar isso, tá? E, ó. assim, não sei, você quer mais perguntar mais alguma Não, porque coisa? assim, é incrível, né, Giovana? Imagina, você conseguir unir tantas pessoas de tantos lugares diferentes para uma pesquisa só. A Renata Paulo falou que ela até leu, que ela achou impressionante que ela leu, né, também esse próprio relatório. E, Giovana, nós estamos já para os últimos 5 minutos nossos. Eu queria assim que você já deixasse para a gente, claro, você falou aqui da importância do observatório, como ele é significativo para um lugar, né, para o estado, para os municípios, para o setor privado, como ele é significativo para isso. Você diria então assim, gente, vamos fazer mais observatórios, vamos unir mais observatórios, vamos criar mais observatórios. E se alguém quiser, né, pode procurar você, né, Giovana? Que você ajuda com o maior prazer do mundo, né? Vamos ajudar. É Pelo importante a trabalho que gente, tem. quanto mais essa rede se fortalecer, melhor para nós. O encontro dos observatórios esse ano, a gente tinha combinado com a rede que seria aqui em Goiânia, né? Até Olha, junho agora do primeiro semestre. Vamos aguardar aí o que vai acontecer, esse movimento, esse término aí dessa pandemia, enfim, esse controle, para a gente conseguir fazer. Você e todo mundo está super convidado. A gente vai discutir metodologias, a gente vai discutir formas de pesquisa, e a gente aprende muito com essas pessoas, né? E tem pessoas extremamente competentes nessa rede, pessoas abertas, pessoas dispostas a trocar, dividir, né? Isso é importante, né? A muito, gente tem que deixar de lado qualquer tipo de vaidade e trabalhar junto, porque se a gente não trabalhar junto, a gente não consegue manter isso. É claro que a gente tem muito a melhorar, os observatórios, a gente tem muito que aprender, e vai acontecer, efetivamente. Para finalizar, eu acho que o importante é falar dessa questão da equipe. A minha equipe, ela realmente é uma equipe sensacional, de pessoas muito comprometidas, né, com o trabalho. Evidentemente que eu sou um pouco, às vezes, rígida, um pouco processual demais, porque assim, se não fosse assim, não sairia. Agradecer a todas as pessoas que participaram um dia de alguma pesquisa comigo, alunos, etc. Outra coisa que a gente tem hoje, a gente tem 17 bolsistas da organização Voluntárias de Goiás. As pessoas prestam a bolsa universitária aqui comigo, fazendo pesquisa, entendeu? Então, eu isso é tenho hoje incrível. isso. Imagina, isso aí é maravilhoso, Nossa, né? isso é incrível, incrível. Então, eu tenho buscado, eu arrumo, eu dou um jeito, eu dou meu jeito, mas sai a pesquisa, entendeu? Eu faço de tudo para que tudo aconteça da melhor forma possível, que a gente consiga entregar. E assim, eu sou muito disposta, animada mesmo, né? Eufórica até. Então é isso que eu acho que traz essa vida, essa energia para esse observatório. Eu acho que é isso. Só tenho a agradecer, Calhoun, a sua pessoa, a oportunidade. A gente se conhece lá da Univale, você sempre foi um colega muito respeitoso. Agradecer a todas as pessoas que ficaram até agora para nos ouvir. Dizer que o observatório está aberto para consulta, os documentos são públicos, a gente tem o maior prazer em dividir, em compartilhar, em explicar.
E, assim, nossas pesquisas, nós tivemos por anos o site do Senac, mas como a gente passou para cá, agora a gente está colocando tudo no site da própria Goiás Turismo. Então, lá na Goiás Turismo, você tem uma aba, Observatório do Turismo, e lá está dividido pelo tipo de estudo que nós estamos fazendo. Então, nesse momento, a gente está fazendo os boletins especiais do Covid, né? A gente estuda os materiais, a gente coloca pesquisas nossas, essa, por exemplo, da sondagem, e a gente está produzindo aí o 9º boletim. Então, semanalmente, a gente faz esses estudos econômicos aqui, estatísticos, né? E a gente junto, escreve, elabora, de modo a fortalecer esses empresários com informações, para que eles possam gerir melhor os seus negócios nesse momento de crise. Ah, É Giovana, que isso. maravilha. Nós ouviríamos você aqui a tarde toda, porque é tão bom ouvir alguém, não é só motivado, é alguém que faz, que conhece sobre o assunto, estudou muito para estar onde está. Né? Então, assim, você é uma craque nisso, você de fato nos deu uma aula hoje, eu me sinto muito feliz, principalmente por entender mais sobre o observatório, né? E sair daqui com uma hora de um aprendizado incrível, que talvez nós tivéssemos que caminhar muito para entender tudo isso. Então, Giovana, muito obrigado, sou muito grato a você, muito grato a todos. Gente, me desculpe por não ter lido a mensagem de todo mundo, né? Não houve a possibilidade, mas assim, agradeço a companhia de vocês. Lembrando que quem não assistiu a live, nós estamos no canal Cadidon Costa no YouTube, né? O assunto é turismo. Entrem lá, se inscrevam, todas as lives estão lá. Nós temos 10 segundos, então, boa tarde a todos, amanhã, boa noite a todos, amanhã às 18 horas novamente. Espero encontrar todos vocês. Giovana, muito obrigado de novo, tá? Grande Obrigada. abraço, até a Agradeço. próxima.